Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Amós. Glória a Deus. Então nós vamos ler Amós capítulo 3. Eu quero ler um versículo que se encontra no versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7. Eu pedi para Deus uma palavra essa semana, porque da mesma forma que a gente encontrou pessoas sentindo compaixão, misericórdia de todos esses fatos acontecendo no mundo, muitas pessoas também começam a questionar: se Deus é soberano, se Deus tem todo o poder nos céus e na terra, por que Ele permite isso? Por que Ele deixa acontecer isso? Que Deus é esse? Com certeza você já ouviu, e quem sabe até mesmo no seu íntimo você questiona, ou não consegue entender. E eu via e pedia para Deus, que nós estamos vivendo dias difíceis. Então, esse versículo de Amós, capítulo 3, verso 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Às vezes uma outra tradução, em vez de segredo, está mistérios. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Isso quer dizer, tudo que acontece, se a pessoa ou a liderança olhar para trás, vai ver que foram avisados. Se você vê na tua vida, na tua família, algumas coisas que estão acontecendo ou aconteceram, e às vezes você não deu ouvido ao aviso de Deus. Todas as pessoas, a maioria daqueles que estão aqui, já ouviram falar do grande acidente com o navio Titanic. Existe até o filme. Mas a ênfase maior que eles dão na história do Titanic é exatamente quando estava construindo o navio. Era algo muito moderno para a época. E alguém questionou o engenheiro que projetou o navio, e disse: esse navio, ele suportará, ele resistirá essa quantidade de pessoa para navegar dentro desse mar? Esse engenheiro disse assim: olha, ele está tão preparado que nem Deus afunda esse navio. Essa é a parte que a maioria das pessoas conhece e citam. Mas o que eu quero trazer nesse momento, enfatizando que antes de acontecer qualquer coisa, Deus avisa. Porque muitas das vezes nós enfatizamos isso e até enfatizamos que Deus é um Deus vingativo. Está vendo? Eles disseram, Deus pesou a mão e Deus destruiu. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que Deus queria é que essas pessoas entendessem e se arrependessem. E quando esse navio já estava em alto mar, as pessoas que controlavam na cidade as temperaturas, tinham conhecimento disso, começaram a comunicar, entrar em contato com os comandantes, a tripulação do navio, para avisar que a temperatura estava baixando muito rápido.
na região aonde eles teriam que passar, a rota deles. E eles insistiam, avisavam, mas eles não se preocupavam. Por quê? Porque a temperatura baixava, era perigoso eles chocar com um iceberg. E eles não deram atenção ao aviso. E aconteceu um acidente. As pessoas focam no que o engenheiro disse e esqueceram do aviso de Deus. Através dessas pessoas, se eles dessem um ouvido ao aviso de Deus, através daquelas pessoas, o navio não teria afundado. Amados, nós temos que muitas vezes parar, porque muitas vezes inconscientemente ou conscientemente nós falamos de um Deus vingativo, nós falamos de um Deus que pesa a mão sobre as pessoas, que Deus vai castigar as pessoas. Quantas pessoas já ouviram falar desse tipo de coisa? E a Bíblia fala de um Deus bondoso, amoroso. Sim, chegará um momento aonde a ira de Deus, sim, o dia da volta de Jesus, o dia do julgamento, aonde aí sim as pessoas receberão uma recompensa. Mas lembre que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Poucos dias atrás, eu vi enxurradas de comunicações, WhatsApp, Facebook, colocando e aplaudindo que Deus estava castigando, pesando a mão sobre a vida do jornalista Ricardo Boechat. Amados, diante de Deus existe tamanho de pecado? Não. Da mesma forma que ele, como um ateu, criticava a respeito da palavra de Deus e tantas atitudes de crente do que está escrito, é igual muitas vezes as pessoas que mentem, que corrompem, que compram e não pagam, que mata, que estupra, é a mesma coisa. Diante de Deus, Deus não teve prazer na morte dele. Nós temos que estar atentos, senão nós caímos no erro. Veio de transmitir e levar um Deus amoroso e bondoso, nós levamos um Deus carrasco e vingativo. Que as pessoas começam a pensar, que Deus é esse? Quantos aqui, quando acontece, ou no passado, ou no presente, aconteceu alguma coisa que você parou, não falou, mas pensou, por que acontece isso? Por que Deus permite essas coisas? Quantos? Por isso que nessa noite eu li esse texto e com a ajuda do Espírito Santo eu quero falar sobre a misericórdia de Deus para com a humanidade. A misericórdia de Deus para com a humanidade. Amados, quando você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, a seguir, começa a falar da criação. E aí você vai observar que tudo que Deus termina de fazer, e diz assim, tudo que Deus fez é bom. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. Tudo que Deus fez era bom. Deus criou o homem bom. Essa semana eu vi alguém falando a respeito da questão da criação, falou assim, o homem veio, Deus não criou o homem, Deus criou o homem do pó da terra. Daí a pessoa começa a dizer assim, verdade, criou sim, mas a mulher ele criou. O homem veio do pó da terra, mas a mulher Deus criou. Valorizando a questão da mulher, da criação, dos feitos de Deus. Tudo que Deus fez é bom. Através do pecado que entrou no mundo, tudo que era bom começou a ficar ruim. As atitudes, os pensamentos.
Abra sua Bíblia junto comigo e acompanhe a leitura em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz. Tiago capítulo 1. Tiago veio? O Tiago da Bíblia veio? Às vezes tem uns livros da Bíblia que não vem na igreja. Quem trouxe o Tiago, vem. Eu vou esperar que você ache aí, abre. Tiago está lá no final, amado. Eu vou esperar que você abra a sua Bíblia exato lá, para você acompanhar. Veja bem, versículo 12, Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 13. Ninguém sendo tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Entenderam? Olha bem, a Ele ninguém tenta. A cada um, porém, é tentado quando atraído ou engoldado pela sua própria concupiscência. Ou seja, a tentação é nós mesmos que criamos através dos nossos olhos, do nosso pensamento, do nosso coração. E isso é concupiscência, nós mesmos criamos isso. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Olha, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva. Na tua Bíblia diz outra coisa em lugar de dádiva? Toda boa dádiva. O que é dádiva? Coisas boas do céu, presentes e tal, bênção sobre a tua vida. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Vem coisas más de Deus? Está dizendo que vem coisas boas de Deus. Segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como primícia das suas criaturas. De Deus não vem coisas más. O próprio Deus diz lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, não erreis. De Deus ninguém zomba, o que o homem semear, ele vai colher. Amados, você já parou para pensar, depois do pecado, depois que entrou o pecado no mundo, depois que o homem começou a andar segundo o seu próprio coração, ele vem destruindo a própria natureza. O que vocês acham que é o efeito desses ciclones, dos tsunamis? Da onde vem tudo isso? Deus tem poder? Tem. Mas Deus avisa, não faça assim, não faça desse jeito. A destruição do próprio planeta muda. Vocês percebem que cada dia há uma mudança. Há uma mudança climática, há uma mudança em todas as áreas. Porque o homem tem feito isso. E aí as pessoas dizem que é Deus. É tanto assim, existe também um lado maligno. O inimigo tem poder, mas limitado. E ele faz algumas coisas e joga que é Deus. Lembra do livro de Jó? Quando Deus permitiu para ele tocar, e começou várias destruições. E há um momento que diz assim: Deus mandou fogo do céu e destruiu. Mas foi Deus que mandou? Foi Deus que mandou fogo do céu?
mas ele disse que foi Deus. Também tem esse lado. Há muitas coisas acontecendo e as pessoas começam, não todos, dizendo que Deus é esse que permite isso. Mas Deus avisa. Deus está avisando. Amado, quando chega a tarde, Deus está dizendo o que para nós? Está terminando o dia e começando a noite. Quando chega logo pela manhã, olha, está terminando a noite e começando um dia. O céu escurece, para nós aqui, começou a formar chuva para o lado aqui do Mato Grosso, nós sabemos o que? Que vem chuva. Começa a vir desse lado aqui algo forte assim, ó, vem chuva forte, vem dá vento e tantas coisas mais, vem tempestade. Tudo isso é Deus nos avisando. Vai chegando essa época, Deus está nos avisando, ó, o inverno está próximo, você se prepare a blusa que está começando a chegar o frio. Isso não são avisos? E você, se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar os avisos de Deus. Eu separei algo aqui, amado, logo depois que o homem se corrompeu, o homem começou a fazer, andar segundo o seu próprio coração, Deus, a ponto de Deus chegar e falar assim, ó, eu me arrependo de ter criado um homem. Eu vou destruir toda essa geração. E no capítulo 6 de Gênesis, está relatado entre a geração, ele encontrou um homem justo que se chama Noé. E ele disse para Noé o seguinte: Noé, você vai construir para mim uma arca. Essa arca vai ter essa medida, essa altura, essa largura, essa quantidade de andar. E você, Noé, você vai construir. E você vai dizer para o povo que eu vou destruir essa terra com dilúvio. Avise o povo que o pecado deles tem chegado até as minhas narinas com um mau cheiro. Avise esse povo que eu me arrependo de ter criado. Mas se eles se arrependerem, ouvirem a tua palavra, deixa eles entrar dentro dessa arca, eles vão ser salvos. Mas Deus, que é onipotente, onisciente, ele sabia todas as coisas, mandou que Noé avisasse. Mas se você perceber, Deus diz assim, ó, e você vai entrar, você, sua esposa, seus filhos e suas noras. Mas ele mandou pregar. Por que ele falou isso? Porque ele sabia, segundo a sua presciência, que o povo não ia acreditar, não ia dar ouvido. Sabe quanto tempo Noé gastou pregando e construindo a arca? 120 anos trabalhando na arca e anunciando que Deus iria destruir a terra com um grande dilúvio. 120 anos de avisos. Você já viu aquele adágio, quem avisa amigo é? Os pais aqui presentes, quantas vezes você disse, olha, te cuida que eu vou te pegar, hein? Estou te cozinhando em banho-maria. Você espera. Não vou fazer mais, não vou fazer mais. Passa um dia, olha, você se cuida, eu vou chegar. E as pessoas vão falando e chega um momento que chegou a hora. Eu te avisei. Não te avisei? Não, eu te avisei, vem aqui, vem aqui. E chega o dia da surra. Quem já passou por isso? Todos nós, porque já fomos criança. Todos nós passamos. Sabe de quem que você tinha mais medo? Do pai, porque a mãe prometia e não fazia. No meu caso, né? No meu caso. Quem apanhou de vara aqui? Vara de marmelo. Cinta. Chinelo.
levei a última surra que eu levei da minha mãe, dessas mangueiras de gás, meu Deus do céu. Tive que fazer um teatro que desmaiei, daí para os vizinhos me ajudar, para os vizinhos entrar no meio, porque o negócio estava tudo machucado, já tanto mangueirada. Não me pergunta o que eu fiz, que eu não vou contar também. Mas chega a hora que promete e cumpre. Agora imagine se os nossos pais prometeram e cumpriram. E Deus. Noé avisando. Outra coisa que eu quero para algumas pessoas que ainda não sabem, nessa época de Noé, o povo não conhecia o que era chuva como nós conhecemos. O orvalho era tanto, a umidade era tanto do orvalho que não necessitava de chuva. Você pode, a época mais seca que tem, você pode deixar alguma coisa lá fora que tem orvalho. Sim ou não? Pode sair agora, esse tempo que ficou, dá uma olhada nos carros, se não tem orvalho. Então veja bem, naquela época, então esse orvalho umedecia a terra, não era necessário chuva, eles não conheciam chuva. Agora aparece um homem, um velho, 600 anos, quando ele entrou na arca. 600 anos era jovem na época ainda, amado. E pregando. Povo, Deus apareceu para mim e pediu para mim construir uma arca com essas madeiras desse tamanho, porque Ele vai destruir essa terra com um grande dilúvio. Agora imagine essas pessoas escutando. Ponha você no lugar daquele povo, essa pessoa anunciando dessa forma, você acreditaria? Hoje você acreditaria porque você é crente. Mas quantas vezes antes de ser crente que você zombava e ria e não queria nem saber? Essa conversa de crente que Jesus vai voltar, que vai ser destruída essa terra. Você acreditava nisso? Acreditava, Mônica? Vamos festar, vamos comer, beber, porque amanhã a vida acaba para quem morre. Era esse o pensamento. Amados, tem coisas que acontecem. Vocês viram no Facebook um senhor moreno que ele trabalhava na área jurídica, que ele veste umas roupas, tem um rádio dele que ele pega, ele liga ali e toca umas trombetas, e ele fala bem, ele começa a falar com respeito aos avisos, e vai pregando de cidade em cidade. Vocês já viram isso aí? Não viram? Não? Às vezes as pessoas, você viu, Cláudio? O Romeu já viu, o Romeu viu, o Romeu com certeza ele viu. Com certeza ele viu. Mas veja bem, tem muitas pessoas que não dão ouvido. E às vezes da boca dessa pessoa está saindo avisos interessantes. Porque Deus avisa, amado. Deus estava avisando o profeta Balaão através da mula e ele não via. Da jumenta. Agora Noé vem pregando e avisando, construindo e avisando, construindo e avisando, construindo e avisando, e pregando, e as pessoas, o tempo passando, e as pessoas dizendo que nada, esse velho é doido, está caduco, esse velho, vão ficar aí, morrer mofado dentro dessa arca, com essa bicharada aí, e com a sua família, isso é doido. O que aconteceu? O grande dia chegou. Agora, como que esse povo podia culpar? Dizer, a culpa é de Deus que destruiu essa empresa, a culpa é de Deus que destruiu essa família, destruiu essa casa, acabou tudo, aqui tinha lavoura, aqui tinha isso, tinha aquilo, acabou tudo, a culpa é de Deus. Não é culpa de Deus, porque Deus avisou. Arrependam, porque é chegado o grande dilúvio.
Imagine a cena. Chuva vinha de cima e as fontes do abismo também brotando água. Era de baixo e de cima. E foram subindo. Imagine pessoas saindo das suas casas, querendo salvar, subindo em árvores e tentando de todas as formas no lugar mais alto. E o desespero, grito de mãe, crianças boiando, pessoas morrendo, animais e tantas desgraças acontecendo. Tudo isso acontecendo nesse momento. E com certeza Noé naquele momento estava assim, eu podia abrir essa porta, recolher algumas pessoas, e muitas pessoas dizendo assim: Noé, abre essa porta, Noé, eu acredito agora, Noé, que é verdade. Mas não dava mais tempo, porque a porta estava fechada, e não foi Noé que fechou, foi Deus que fechou a porta. E Deus não estava sendo injusto, porque avisou 120 anos pregando a palavra, e eles não acreditaram, não deram ouvido ao aviso, a pregação de Noé. Se você estudar a fundo essas destruições, não só nessa, em outros lugares, tem avisos de Deus. 2000, se não me engano, 2006, 2004, que aconteceu um tsunami onde muitas pessoas foram destruídas. E um fato muito importante, que antes de acontecer, naquela região tem muitos elefantes que usam para transporte. Esses animais que estavam presos rebentaram as cordas, correntes, e subiram para um lugar, mas não morreu nenhum elefante. Os elefantes entendem o clamor e o aviso de Deus, e o ser humano não entende. Taiwan. Você pode dizer assim: mas pastor, será que existe alguma parte da Bíblia que as pessoas deram ouvido ao aviso de Deus e eles foram salvos? Sim. A cidade de Nínive. Homens perversos, mulheres perversas, tantas coisas acontecendo, homens cruéis, que matavam seus inimigos, deixavam espetados em estacas, faziam horrores, terrores com as pessoas que eles prendiam, com eles vencendo aquelas pessoas. Deus levanta um profeta, mesmo que até o profeta tinha medo, até o profeta queria ver a destruição deles. E Deus dá para o profeta Jonas e diz assim: você vai à grande cidade de Nínive. 120 mil pessoas moravam ali. E Deus disse que essas pessoas eram tão ignorantes que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda em relação ao Deus Todo-Poderoso. E Deus manda Jonas para pregar ali e diz assim: se não se arrependesse, Deus iria destruir a cidade de Nínive. 3 dias esse profeta passou nessa cidade pregando, anunciando que Deus iria destruir, que Deus iria varrer aquela cidade. De que forma? Você nem imagina. Sabe o que aconteceu? O rei daquela cidade entendeu, se arrependeu e declarou: todo mundo, homens, mulheres e crianças, animais, ninguém come, jejum para todos aqui, para que Deus nos ouça, que nós temos arrependido e que Ele não faça. O que aconteceu? Deus não destruiu a cidade. Amados, há mais de 2000 anos, Deus está trazendo um aviso: eu estou voltando. Jesus Cristo, depois que morreu, ressuscitou, ficou 40 dias aqui nessa terra, reuniu os discípulos e disse assim: olha, eu estou indo, mas vocês preguem a minha palavra que eu vou voltar. Vocês continuem avisando, geração após a geração, que eu vou voltar. Eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar, e quando eu voltar, vocês vão estar comigo.
Em Atos capítulo 1, verso 11, Jesus dando o último recado, não através dele, mas através dos anjos. Jesus disse: eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir, o Consolador não pode vir. Eu imagino Jesus dizendo: fica aqui, mestre, fica conosco, nós vamos sentir muita saudade. Não, eu preciso ir porque eu vou mandar para vocês, eu não vou deixar vocês órfãos, não, eu vou mandar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai ensinar vocês, vai estar com vocês todos os dias. E eu vou também, pode deixar que eu vou estar com vocês, aonde vocês estiverem, eu vou estar junto, cooperando com vocês, em espírito eu vou estar presente, eu dou autoridade para vocês. Imagine ali Jesus querendo subir, e os discípulos: não, fica, até que Jesus começa a subir. Amado, a maior parte de teólogos liberais, teólogos que muitas vezes não crê e bate contra, não crê no nascimento de Jesus, não crê na ressurreição de Jesus, diz que isso é mito judaico, diz que isso é algo que os judeus inventaram, que não acontece. E quando se fala o arrebatamento de Jesus indo para o céu, a ascensão do Senhor Jesus indo para o céu, diz que isso é loucura, e diz o seguinte, que Jesus está vagando até o dia de hoje. Mas eu quero dizer para você, que a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, para Ele, todas as coisas existem por modo dEle, então Ele é o Criador, Ele controla todas as coisas, e Ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, e Ele virá, cumprirá a sua palavra. Jesus subindo, eu posso imaginar Jesus subindo, diz: logo eu venho buscar vocês. Olha, cuida, Pedro, lembra do que eu disse para você: apacenta minhas ovelhas. Olha, vocês vão estar comigo, vão um dia. E a hora que os discípulos ali, quem sabe chorando, porque nós sabemos que muitas vezes aqui na terra, quando nós amamos uma pessoa e de repente nós temos que dar tchau, nós choramos, nós vamos se ver. Nós como crentes muitas vezes falamos assim: olha, se nós não se encontrar mais aqui na terra, nós vamos se encontrar lá no céu. Os discípulos chorando, daqui a pouco os anjos aparecem, nem perceberam. O anjo, quem sabe, bateu nele, que: ô Pedro, varões galileus, não chorem não. Esse mesmo Jesus que vocês viram ele subir, ele vai voltar. E os discípulos começaram a pregar a palavra. Começaram a pregar. Anos foram pregando. Paulo começou a pregar. E de repente algumas pessoas começaram a morrer. E as pessoas começaram a perguntar: e agora? Se falaram que Jesus ia voltar e essas pessoas morreram, o que aconteceu com eles? Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Diz assim: não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que morreram, porque nós, os mortos em Cristo, estarão primeiro, e nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Continue pregando, porque essas pessoas já descansam em Cristo, eles chegarão primeiro do que nós. Continue pregando, e nós continuamos pregando hoje, amado. Nós avisamos, mas eu quero dizer uma coisa: que quem vai subir é um povo zeloso e de boas obras, uma pessoa que continua a crer na palavra, andar de acordo com a palavra. Eu não posso andar relaxadamente, como que Cristo não viesse, ou vai tardar para vir. Não, eu tenho que estar atento, eu tenho que ser como aquelas virgens prudentes. O Senhor está avisando: eu estou às portas, e logo virei para buscar a minha igreja. Avise o meu povo que se arrependa, avise o meu povo que se prepare, porque eu voltarei para arrebatar a minha igreja. Estamos chegando o momento do grande dia do casamento de Cristo com a igreja. Estamos chegando ao momento de avisar mais e mais. O Senhor não faz nada sem antes avisar. Os discípulos falaram: Senhor, será este o momento que o Senhor vai restaurar o reino? Não é agora não. Lembre de uma coisa: quando a figueira brotar, saber que está próximo o verão. O ano de 2018, a figueira completou 70 anos. A geração que Jesus disse: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E você começa a ver sinais nos céus e na terra, que Jesus disse que ia acontecer.
Sinais que acontecem no mundo inteiro. As pessoas, hoje a notícia chega muito rápido. Local aonde se abriu sobe como lama, e ao mesmo tempo água, e daqui a pouco fogo. Daqui a pouco começam a ver coisas acontecendo ao lado do Mar Morto. Fontes trazendo vidas. Começa a aparecer um fato, que um pastor começou a ler um salmo da Bíblia, e a Bíblia começa a verter um óleo, e esse óleo não para. Eles torcem, vai tirando e vai escorrendo aquela Bíblia, da Bíblia, aquele óleo, e eles estão mandando vários lugares. Sinais acontecendo. E muitas das vezes nós, como igreja, fortes, saudáveis, novos, vamos festar. Que esta é uma pregação que os crentes pregam para assustar nós. Você já imaginou nesses dias quantos mensageiros do inimigo dizendo que Deus é esse, vocês aí, que amor de Deus destruiu mais de 1000 pessoas, matou 1000 pessoas. Se ele tem todo o poder mesmo no céu e na terra, se ele é soberano, ele não precisava deixar acontecer isso. Deus avisa. Quantas pessoas que vocês conhecem que partiram para a eternidade, mas antes 2, 3, 4 vezes Deus usou pessoas para avisar, para dizer para ele se arrepender, voltar para Jesus, e ele não fez e partiu. Eu quero dizer uma coisa para você: todas as pessoas que partiram sem Cristo, eles tiveram uma oportunidade que Deus deu, porque a Bíblia diz na carta aos Romanos que o homem será indesculpável diante de Deus. O que é isso? Significa que quando ele chegar, Deus vai mostrar: eu te dei a oportunidade, eu te avisei. Eu te avisei e você não deu ouvido. Nós somos atalaias. Nós estamos anunciando que Jesus está voltando. Se prepare, igreja. Quando alguém dizer para você isso, diz assim: de Deus não vem coisas más. E nunca ameace seus filhos, nunca ameace uma pessoa dizendo: olha, se você não voltar para Jesus, Deus vai pesar a mão sobre você. Não faz isso. Agora você deve dizer o seguinte: pense bem na semente que você está semeando. Porque o que o homem semear, ele vai colher. Se você semear coisas boas, vai colher coisas boas. E Jesus diz para nós nessa noite: continua avisando. Avise o meu povo. Continue avisando. Quer ouça ou deixe de ouvir, continue avisando. Eu finalizo dizendo, amado, o versículo de Amós 3:7. Pois o Senhor não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Quem são os profetas? Muitas pessoas dizem: não, é aqueles que profetizam. O maior profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Lembra que quando Jesus disse para João Batista, falando de João Batista, entre os nascidos de mulher, o maior profeta foi João Batista. E se você vê, João Batista, ele não foi como o profeta Elias, que profetizou, como o profeta Eliseu, que realizou
14 milagres, não, mas foi um homem que pregou, falou a respeito, que era aquele que pregou para a preparação de Jesus Cristo, pregou contra o pecado de Herodes. Ele falava, chamava o povo de raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira vindoura? Ele falava a verdade, foi o maior profeta que existiu, aquele que prega a palavra de Deus. Então cada um de nós somos um profeta, e a nossa mensagem nesses últimos dias é dizer que Jesus está voltando. Creia ou não creia, Jesus está voltando e nós devemos nos preparar. Amém? Que Deus te abençoe e se coloque em pé em nome de Jesus.